Olá, boa noite, paz e bem, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós teremos um bate-papo especial com a Rívia. Vai conversar conosco sobre. Ok. Vamos conversar com ela sobre esta semana que tivemos o aniversário de, da Laudato Si, né? Este documento tão especial do Papa Francisco, com uma bela inspiração franciscana. Bem-vindo todos vocês. Jufra, Paraná, parabéns a vocês por estarem, tão inseridos aí nesta semana da Laudato Si. E a Rívia vai conversar conosco sobre esta encíclica integral, que é um tema que o Papa Francisco traz para a gente. Vamos acolhê-la já, em breve. Oi, Olá, Rívia, boa noite. boa noite, paz e Paz, bem, paz e bem, tudo bem? tudo bem? Que joia. Tô agora aqui configurando para retransmitir ali no YouTube, tá bom? Não, tranquila, tranquila, assim o pessoal também vai chegando, Uhum. certo? Aí, Então, a vocês que estão aí, Frei Alessandro e muitos outros, né? que legal. Isso. Não sei se dá para me ver bem, dá? Sim, dá para Tá, ver, então tá. dá Uhum. para ver. No YouTube não começou, Frei David, bem, o Minutinhos, também, só nossos, conectando aqui. nossos aspirantes, né, Alessandro? Creio que os outros aspirantes estão acompanhando também. Uhum. Aí, pronto. Prontinho. Que bom. Riva, então antes de a gente começar com o tema, você pode se apresentar para a gente? Olha lá, os melhores aspirantes da província. Com certeza, Alessandro. Muito bem. Muito bem. Presente. Muitos não te conhecem, e daí depois a gente segue. Tá ok. Sim, Primeiramente, então, Riva, primeiramente quero agradecer, né, você por ter aceitado o convite para nos, certo. assessorar, nos ajudar também a entrar nesse tema aí tão importante e necessário. Jefferson Capinzal, bem-vindo, paz e bem. Douglas, Frei Douglas de Frei Londrina, paz e bem. Douglas, legal. Tem gente de Floripa ali, jovem. Então é isso, Rívia. Sim, só pera aí um pouquinho, Frei, que estão avisando aqui que no YouTube não começou. Deixa eu só Ah, tá bom, confirmar então é isso. aqui. Vamos. Só confirmar A aqui e a gente já. Graciela Juliano, de Umuarama, bem-vinda. E família, que deve estar. Espero que estejam juntos, né? Estejam saindo de casa, né? Essa. O Sim, acho Eric que está agora aí? foi. Ok. Deixa eu ver aqui. Sim, tranquilo. Bom, vamos lá? Vamos. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. É, Bom, para mim é uma alegria esse convite, porque
Eu fico muito entusiasmada quando as pessoas querem conversar sobre ecologia, é um tema muito importante, mas nem sempre encontra tanta abertura, né? Sim, Então, agradeço aqui o convite do Frei Maurício e todos os irmãos que trabalharam intensamente nessa semana, que é a Semana Laudato Si, que teve várias atividades, principalmente live, né, que é a atividade do momento. sim, sim. E então, com muita alegria que eu estou aqui para a gente bater esse papo. Então, meu nome é Rívia, eu sou bióloga de formação e depois da minha formação em biologia eu fiz uma formação em recursos hídricos, que é a minha maior habilidade, é lidar com as águas. Hoje eu estou no doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, um doutorado na Universidade Federal do Paraná, que a gente, além de discutir o meio ambiente em si, discute o meio ambiente dessa forma mais ampla. Ele conectado com as questões econômicas, sociais, e tem uma proximidade muito forte com essa ideia de ecologia integral. E também trabalho com os frades capuchinhos da província a qual o senhor faz parte. Certo, sim, sim. Muito bem, Rívia. Você comentou comigo que você pode contribuir, claro, tem muito conteúdo, muitas questões que poderiam ser faladas e tal, mas que você comente um pouco conosco a relação que existe entre o cântico das criaturas de São Francisco, né? Laudato si, a primeira frase deste cântico, louvado sejas, né? A relação que Uhum. existe com o tema a ecologia integral do Papa Francisco, que está presente, né? Perpassa todo o documento da Laudato Si. Claro, parece que isso é uma coisa óbvia, mas se a gente começa a aprofundar todo o conteúdo da Laudato Si e aprofundar também esse próprio texto, esta obra de arte, essa poesia de Francisco, que é o cântico do Frei Sol, como diz o Frei Carlos Pedroso, a gente vai descobrir muitas coisas muito interessantes, né? Que você possa ajudar a gente a fazer esses links também. Sim, Frei. Eu estou aqui olhando para a tela porque também estou tentando sincronizar o vídeo aqui com o YouTube, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir. Mas enfim, então, a ecologia integral, ela tem a seu alicerce no Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas é um dos 3 textos que Francisco deixou para a posteridade, não é isso? Sim, sim, sim. Então, dos 3 textos que Francisco dedicou a sua vida a deixar para a posteridade, um deles foi dedicado à questão ecológica. A nossa dificuldade aqui com o YouTube continua, desculpa. Tranquilo, a gente vai se ajeitando. Pois é. E então, Frei, essa questão do Cântico das Criaturas é um texto, é um poema, né? Para quem não conhece, é um poema. Ele é muito simples, muito breve, mas ele é de uma profundidade tamanha. Então, a primeira coisa que a gente encontra no Cântico das Criaturas, para quem não conhece, eu convido a procurar posteriormente, é como que o Francisco ele faz uma conexão com cada ser da natureza. E essa conexão é como? É uma conexão com
aquilo que o ser é, pelo aquilo que ele é, simplesmente. Então, primeiro, Francisco ele louva cada ser da natureza. Louva o sol, louva a lua, louva as estrelas. E isso para a gente, o que revela? Revela o reconhecimento que o Francisco tem pelo valor próprio de cada ser. A segunda questão que está envolvida aí, além de louvar por esses seres, ele traz características desses seres. Então, ele louva o irmão Sol, porque ilumina o dia, é radiante, é belo. Ele louva a lua e assim vai. Mais uma vez aí, o que a gente pode entender? Que ele louva além do ser como um ser único, ele louva o ser pelo seu dom. Então ele valoriza cada ser da natureza por ser único e pelo seu dom. Isso na ciência, hoje a gente chama reconhecer o valor intrínseco de cada ser. Certo. Isso, se a gente for conversar, a gente conversa o dia inteiro, porque reconhecer isso é também reconhecer o outro. Sim. E o outro, qual o outro? O outro que é diferente de mim. Sim. E então é valorizar a diversidade, reconhecer que o outro não precisa ser aquilo que é o meu espelho. Né? É o outro como o outro diferente. Sim. E aí essa valorização ela traz uma grandeza enorme por conta de que se a gente reconhece o valor do outro como outro diferente, a gente fica mais tolerante, a gente respeita os limites de cada um, respeita o dom de cada um, e isso tem uma grandeza enorme. Sim. Sabe, Lívia, que por aí caminha a obediência franciscana. Geralmente obediência é fazer o que outro impõe, mas no franciscanismo, obediência é a gente acolher, reconhecer todos os bens que Deus nos oferece, nos presenteia. E Ele nos presenteia com tantas coisas, né, com as pessoas, com cada criatura, com a sua singularidade. E é reconhecer essa singularidade como tudo como uma bênção, é ser obediente a Deus do ponto de vista franciscano. É muito interessante isso que você está dizendo. Muito legal. Então, esse é do primeiro ponto que a encíclica traz, não tão diretamente assim, mas a gente está fazendo um mergulho, né? No Cântico das Criaturas, porque é o pilar da encíclica, né? Tanto é que ela chama Laudato Si, que é o início das estrofes do cântico. O outro ponto, Frei, que a encíclica traz como muito importante, que é o ponto-chave que a encíclica traz, que está lá no Cântico das Criaturas, é uma frase que ficou bastante famosa, que é tudo está interligado. Da onde que a encíclica traz isso, né? Lá no Cântico das Criaturas, o Francisco, ele, além de reconhecer a importância de cada ser, ele reconhece que cada ser é importante também na relação um com o outro. E estando nessa relação, há uma conexão que é o que sustenta a vida, e a vida com o V maiúsculo, que é essa vida maior, a vida do planeta, a vida das florestas. Na ciência, a gente tem o entendimento desse conjunto de vida, às vezes a gente chama isso de ecossistema, chama de comunidade, diferentes nomes para entender esse conjunto que é as relações de cada ser como algo que sustenta a vida.
Isso lá na encíclica o Papa vai chamar de interconectividade, né? Tudo está interligado. E isso é fundamental da gente entender, porque é o vínculo, né? É o vínculo que nos sustenta. É o encontro dos seres diferentes que dão esse vínculo e essa sustentação à vida. E isso é muito importante para a gente entender que a complexidade que é a vida, né? Que a vida não se faz de seres iguais, de formas repetidas da mesma coisa. Esse é um segundo ponto que o Cântico das Criaturas tem de pilar, que está muito forte ali na encíclica, como forma de compreender essa ecologia integral. Sim, sim. E existe também no Cântico das Criaturas um jogo de masculino e feminino, né? São Sim, três pares ali que são muito interessantes. Sol e lua, vento, água, fogo, terra. sim. Lá na encíclica a gente vai ter ali ela sobre a ecologia integral, ela é dividida em algumas ecologias, né? A ecologia econômica, social e ambiental, começa a encíclica com essas três, no capítulo sobre ecologia integral, né? E depois a Sim. gente vai ter sobre ecologia cultural e a ecologia da vida cotidiana. Na ecologia da vida cotidiana, o Papa vai ser muito incisivo sobre essa questão do masculino e do feminino, da importância de entender as diferenças e a complementaridade deles, a Uhum. importância de cada característica. Então, isso vem muito forte também sobre essa importância da gente valorizar a masculinidade e a feminilidade. Sim. E existe este feminino e masculino em nós, né? Homem ou mulher. Todos nós podemos ser pai ou devemos ser pai e ser mãe. E numa leitura espiritual é necessário não, mas é possível acontecer esse casamento sagrado em nós, na unidade entre masculino, feminino, tudo isso. Sim, Mas falando de ecologia integral, às vezes a gente pensa ecologia é cuidar da questão de árvores e o desmatamento, mas ecologia integral quer dizer que tudo está ligado, o sistema isso. econômico, tudo coisa está ligado com a outra. A pobreza, os pobres, periferia. Sim, e além dessa interligação na questão mais da sociedade, tem uma frase do Teilhard de Chardin que eu recebi nessa semana da Laudato Si, que vou ler aqui, ele diz que cada um de nós, quer queira, quer não, liga-se por todas as suas fibras, materiais, orgânicas e psíquicas, a tudo que o circunda. Então, essa interconectividade, além dessa questão da economia, do social, do ambiental estar conectado, nós temos uma conexão psíquica, biológica, material, nós compartilhamos de átomos. No caso do ser humano, nós temos a carga genética que está composta em todos os seres abaixo de nós, no sentido evolutivo. Então, isso foi uma surpresa para a ciência há tempos atrás, que Uhum. a nossa carga genética não é tão diferente assim da carga genética do macaco, nós nos diferenciamos muito pouco. E então, isso mostra o nosso elo, nossa conexão, como que a gente está conectado, inclusive biologicamente, compartilhando genes, compartilhando átomos, moléculas. Uhum. Isso me faz lembrar um texto de Thomas Merton,
no nível de espiritualidade, mas que se liga, conversa com tudo isso aí. Ele diz: nós somos um só enquanto seres humanos, mas somos um só enquanto também criaturas, acho que podemos dizer, a fraternidade universal de São Francisco, né? E Merton diz: existe um pouco de mim em vocês e existe um pouco de vocês em mim. Sim, aí esse é o terceiro ponto que o Cântico das Criaturas tem muito forte para a nossa atualidade, Frei. Quando Francisco reconhece essa questão da vivacidade que tem nos outros seres, essa vivacidade divina, quando ele vê Deus nesses outros seres, ele entende todos como criaturas divinas, filhos do mesmo Pai, ele cria uma relação afetiva, é um vínculo afetivo. E ali na Laudato, onde está isso? Ele começa a falar: louvado seja o irmão Sol, louvado seja a irmã Lua. Quando ele coloca o irmão, que cria essa questão da irmandade, é um vínculo afetivo. Isso muda muita coisa. Muda muita coisa porque agora a gente sente muita falta disso. Hoje a gente tem muita dificuldade de ver esses seres da natureza como sujeitos, como sujeitos que têm o seu ritmo de vida próprio, que têm os seus limites, e a gente vê tudo como objeto de consumo, objeto para oferecer bem-estar à nossa vida humana. Então, quando Francisco traz essa questão da irmandade, ele cria um vínculo afetivo, que é o que nos falta muito, criar esse vínculo afetivo com os seres da natureza. Porque o cuidado, para ser exercido, ele precisa desse vínculo afetivo. Que é aquela frase famosa: eu só cuido daquilo que eu amo. Sim. O Papa Francisco, quando lança a encíclica, ele faz uma fala a respeito disso, a respeito do comportamento de Francisco, né? Ele diz assim: tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco de Assis, sempre que olhava o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. E aí ele continua falando: se nos aproximarmos da natureza, sem essa abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza da nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador de recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos interesses imediatos. No sentido que é o que nos falta, né? Essa relação afetiva com a natureza, né? Expandir esse amor ao próximo, entendendo a natureza como um próximo, né? Como o próximo também que eu amo. Sim. E numa relação de respeito, né? De valorização da natureza. Nós nos colocamos como dominadores e entendemos errado Gênesis, né? No sentido de que dominar seria cuidar de toda a natureza e reconhecer o valor da natureza, a importância delas para nós, até no processo de criação, as criaturas vieram primeiro do que nós e nós necessitamos delas. Sim. Ele também comenta no lançamento da encíclica, lá em 2015, sobre essa questão da interpretação de Gênesis, né? Que é uma interpretação incompleta, né? Sim. Que realmente em Gênesis tem o parágrafo que indica o ser humano como o que vai dominar a natureza, mas também tem outras falas que cabe ao ser humano cuidar
Então, o Papa diz assim no lançamento da encíclica, ao dominar a Terra, incentivamos a exploração descontrolada da natureza. Apresentamos uma imagem do ser humano como dominador e destrutivo. E aí ele diz, nós não somos Deus. A Terra nos precede e nos foi dada. Foi dito que, a partir da história de Gênesis, que convida a dominar a Terra, incentivamos a exploração descontrolada da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e destrutivo. Essa não é uma interpretação correta da Bíblia. É importante lembrar que os textos nos convidam a cultivar e manter o jardim do mundo. Sim. E foi interessante uma frase da homilia que ele fez no dia em que ele fez a bênção Urbi et Orbi, né, lá no Vaticano. Ele, na fala, que foi muito profunda, muito providencial para aquele momento, naquela celebração tão mística, tão marcante assim, né? Ele tão sozinho, mas tão junto com todo mundo, ele disse, pensávamos que era possível viver saudável no mundo doente. Isso aí mostra toda a relação de tudo com tudo, né? Sim. Então, esses 3 pontos que o Cântico das Criaturas nos presenteia é fundamental para a gente entrar no entendimento de mundo hoje, né? O que a encíclica nos fala é que a gente tem uma dificuldade de perceber o mundo. Nós, além de estarmos numa crise que tem impactos econômicos, sociais, agora sanitários, né, com a questão do Covid, essa crise ela tem uma origem na nossa dificuldade de perceber o mundo dessa forma, que cada ser tem a sua, é único, tem o seu valor, tem o seu dom, que são importantes para sustentar a vida. Também quando a gente tem essa dificuldade de entender a diversidade, as dimensões da vida, nos tira a capacidade de entender as inter-relações. Então, hoje a gente precisa entender que a gente está numa crise, que é uma crise mundial, global, que não é uma crise social, que não é uma crise ambiental, que não é uma crise econômica, é uma crise ampla. E é uma crise também de percepção, da forma em que a gente percebe o mundo. E da forma em que a gente se relaciona com o mundo, da forma em que a gente se relaciona entre nós humanos e entre humanos e outros seres. Sim. E então a gente precisa abrir esse olhar de uma forma mais complexa, no sentido de entender que existem relações, né? Que essas questões estão relacionadas e nos colocando numa crise ampla. E não tentar resolver uma crise sanitária e sem pensar que existe uma crise social, que existe uma crise ambiental, que existe uma crise econômica. A gente precisa começar a tomar atitudes amplas em relação às questões que nos desafiam, porque a gente está num momento de grandes impactos. Sim. E precisamos ter, eu creio que neste momento, sempre, mas nesse momento de forma especial, termos um olhar de esperança frente a tudo isso para não ficarmos no pânico, paralisados e achando que não existe mais saída. Eu ouvi uma homilia do padre Wilson Groth, uma missa da live que ele tem feito sempre. Descobri ontem e eu assisti uma homilia, ele falava sobre isso, diante de tudo o que acontece, encontrarmos o Cristo ressuscitado presente e caminharmos, sonharmos e termos um grande sonho, um sonho, né? Alguém deve ter assistido também ali, eu estou só concordando com ele, né? Que escreveu ali, a Renata, exatamente.
Temos um grande sonho para, neste momento, caminharmos para construirmos uma nova humanidade, um novo ser humano, né? Sim, Freya, é um momento da gente entender que a busca da luz em Francisco é porque existem pessoas que conseguiram fazer essa conversão e que isso é possível. Então, a gente tem várias frentes na ciência, na economia, nas comunidades locais. Por exemplo, a gente tem várias culturas que pensam dessa forma como Francisco pensava a relação com a natureza. A gente tem na África o conceito de Ubuntu, que Aham. tem esses princípios, como o senhor disse, que somos todos um, estamos todos conectados. A gente tem aqui os ameríndios aqui do nosso continente, que também tem essa forma de entender a natureza e o mundo, de também se relacionar assim com o mundo. Então, a gente tem muitas fontes da onde tirar essa nova forma de se comportar. E então é importante que a gente abra o nosso coração a elas, que a gente Sim. tenha uma abertura de coração para se conectar com esse novo. E para abrir o coração a gente precisa ter esperança, né? O Papa fala de ter coragem, né? No sentido de Hum, coragem é uma ação do coração, né? Coragem. sim. E, então, porque Deus é muito bom, né, Frei? Ele não nos colocaria numa situação que a gente não tivesse condições de sair ou não nos desse auxílio. Sim, isso mesmo. Eu acompanhei esses dias algumas lives da PUC ontem sobre juventude, essa situação que vivemos, e teve o testemunho, e também não só testemunho, mas outras falas de uma jovem de Manaus, do Amazonas, um jovem de Minas e um jovem que tem um trabalho com a pequena agricultura familiar de Agudos do Sul. E jovens com esperança, com engajamento, a Jufra estava ali presente também, acompanhando a live, e a gente começa a perceber que existem muitas coisas boas sendo feitas, acontecendo, meio que no miudinho, no pequeno, mas que, né, vai causando o impacto, né, no todo, no macro. Então, a gente perceber, conhecer, com certeza alimenta a esperança da nossa, né? Sim, Frei, tem muitos movimentos acontecendo. Acho que a frase ninguém solta a mão de ninguém é nesse sentido também, né? Da gente começar a manter as nossas mãos dadas também com esses movimentos que às vezes são marginalizados, né? Sim. Então, a gente tem um movimento de produção através da agricultura familiar, através da agricultura agroecológica, através da agricultura orgânica. A gente tem as hortas urbanas começando a acontecer, a gente tem o despertar para o cuidado com as águas, a gente tem muita coisa forte acontecendo, né? E então é preciso que nossas atenções comecem a se voltar para esses movimentos que estão fazendo os movimentos para o novo que sai dessa crise, né? A gente tem muitas comunidades fortes, com um saber popular muito grande, e isso é outra coisa que a encíclica fala, que a gente precisa começar a ouvir o saber do local, né, o saber popular, e colocar em diálogo entre o saber técnico-científico com o saber local, fazendo um Uhum. que a gente chama de diálogo de saberes, né? Parar de Sim. reduzir o conhecimento o conhecimento popular, aquele conhecimento tradicional, conectado com a terra, aquele que tem uma leitura do clima, que é diferente de um satélite que tem uma leitura ampla, né, lá
do planeta visto de fora, mas uma pessoa que tem aquela conexão do clima lá na relação com o clima local, né, com o que a gente chama de microclima. Fazer esse diálogo entre esses dois saberes. O Papa Francisco é muito feliz quando ele fala que a gente precisa fazer a cultura do encontro, né? É encontrar essas coisas que foram separadas, né? Esses saberes que foram colocados em dissonância, né? Então é fé e ciência, é saber científico com saber popular. A gente tem que começar a fazer isso se encontrar, porque é desse entrelaçamento que vai sair muita solução. Olha que imagem, que visão linda esta, né? Maravilhosa. Rívia, quando foi lançado este documento, Laudato Si, claro que toda a igreja acolheu, estudou e leu, mas este foi um documento que teve um impacto muito positivo fora da igreja também, né? No mundo acadêmico, nas universidades, em outros meios, foi muito bem acolhido e muito bem avaliado. O que você que está na universidade também poderia comentar sobre isso? A encíclica ela se embasa em muitas questões que a ciência tem se colocado, né? Essa própria questão do diálogo de saberes é um discurso científico já hoje. A encíclica fala muito forte da questão climática, que também é uma questão muito trabalhada dentro da academia, né? O levantamento de dados para se colocar como que o clima tem sido alterado, né? Porque é muitas vezes colocado em descrença. E Sim. A encíclica fortalece esse discurso, reconhece o mundo científico como algo importante para nos trazer dados, informações e reflexões profundas. Pede a liberdade para os cientistas, né? A encíclica coloca muito essa questão de que o cientista, o pesquisador, precisa trabalhar, precisa ter apoio. Sim. Então, e também entre os movimentos que já trabalham nesse sentido mais ecológico, eu percebo que eles sentiram que nós, enquanto católicos, estávamos abrindo os nossos corações para nos conectarmos com eles, né? Que para mim faz todo sentido, porque encontro isso em vários trechos, tanto da vida de Jesus, como em todos os vários santos que vieram depois dele. Vários comentário aqui, o que mais impressiona é que o Papa Francisco não se coloca na posição de alguém que impõe aos outros saberes, mas se coloca na posição de ouvir a ciência. É alguém que de fato dialoga, que escuta de fato. Sim, no diálogo. Uma horizontalidade, né? Que é isso que a gente precisa. É o nosso dever também, enquanto franciscano, né, Frei, fazer essa mediação, né? Fazer a horizontalidade acontecer e pedir para os outros membros da sociedade entender que a gente não pode se impor, né? Sim. Não existe saber mais, né? Sim. Escutar e compreender o outro a partir do outro e não a partir de si mesmo, porque geralmente a gente se coloca no centro e escuta o outro, mas não compreende, porque a gente vai escutando e fazendo link com a nossa experiência, mas nossa experiência é nossa. E não ajuda para compreender o outro, tem que ser compreendido a partir dele, né? Aí tem que ter uma conversão, aquilo que o Papa Francisco fala da autorreferencialidade, né? E isso com tudo, com as pessoas, com as criaturas, como você disse no início, é um caminho de conversão ecológica, né? Que não é só cuidar de plantas, mas é ter uma nova relação com tudo, né? Com as criaturas, com as pessoas. Pois é, a ecologia, ela geralmente toma esse estigma, né, do cuidar de plantas.
Mas a ecologia é o O estudo das bichinho. relações, né? Uhum. Sim. E, e, é, e é exatamente isso, é a gente se colocar na relação, né? É estudar como que está sendo essa relação. Então, uma vez que eu me relaciono com os outros seres como sujeitos, né? Eles sendo sujeitos, assim, hoje a gente tem na América Latina, no Equador, uma constituição que coloca a natureza como um sujeito, a água como um sujeito, e dá a eles direitos, e Uhum. pune pessoas que ferem esses direitos. Entendi. E então isso é muito importante, porque numa visão assim mais futurista, o que que a gente pode entender disso? No caso da água, como um sujeito de direito, eu não poderia canalizar um rio, porque Uhum. eu tiro o caminho desse sujeito de direito. Eu Sim. privo ele, né? Eu aprisiono ele. Então, seriam cidades que já têm um conceito na ciência sobre isso, que são cidades sensíveis, sensíveis a esses respeitos, né? Onde a Sim. urbanização é feita respeitando esses cursos dos rios, esses cursos das águas. Certo. Nossa, Então, vida. já existe algumas vertentes ali, né? Já estão se abrindo para pensar uma outra forma de urbanizar cidades, da relação do homem no campo, né? Que a encíclica traz muito isso, que a gente tem que parar de entender que relação humana é relação no urbano, né? O campo tem muitas pessoas e são pessoas que precisam de muita valorização, de muito cuidado, porque são essenciais na nossa vida. Sim. E São então pessoas que têm uma experiência, uma sabedoria da vida, né? que estão ali no contato com a natureza mais próximo, né? Porque tem as suas atividades numa relação muito próxima com a natureza. E a urbanização ela é uma questão muito grave e chama muita atenção porque as cidades elas se desconfiguraram muito, né? Então a gente faz aglomerações humanas sem respeito das distâncias, da distância que eu devo ter ao rio, da distância que eu devo ter da floresta. A gente tem um agravamento assim nos espaços urbanos, né, dessa desrespeito. Mas não que o foco tenha que ser só no espaço urbano, né? A gente tem que ter um olhar para todos os seres, os humanos e todos os seres e todos os ambientes. É uma coisa muito importante que a encíclica traz, Frei, é que a gente, com esse olhar integral, a gente deixa de se entender fora da natureza, né? Olha, Então a gente começa a fazer parte. A gente é sim, parte, nós somos natureza também, né? No vamos sentido ter. que somos terra, exatamente. Somos Vamos humus, né? Homos. Bom, E aí tenta quebrar aquela questão que muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas, que é quando fala assim, vamos preservar a natureza, aí a pessoa pensa lá na Amazônia, né? Que é claro, precisa de muito cuidado, sofre grandes ataques, mas assim, a gente está aqui na Mata Atlântica, né? Na Mata de Araucária, aqui no sul, e a Mata Atlântica está a 3.000 quilômetros de nós. Então, se a sim. gente tem que fazer uma ação, é aqui, né? Uhum. E claro, também cuidar da Amazônia. Claro, também ter esse olhar de cuidado com a Amazônia, mas nunca deixar de achar que a natureza que devemos cuidar é essa aqui que a gente está e expandir aos outros espaços que estão mais distantes de nós, mas primeiro cuidar do que nos rodeia. É verdade. Essa fala que você faz, toda ela me faz pensar assim. Não vou falar nós, não, vou falar eu. Me faz pensar como eu sou violento com as criaturas, né? No sentido de conhecer o valor que elas têm, não me sentir sempre, algumas vezes sim, mas parte da natureza. É.
uma distância e um domínio e uma superioridade. Então, isso é preciso. Sim, mas o que a encíclica faz também não é uma condenação de ninguém, que isso é Né? muito louvável no texto do Papa, né? Ele nos pede uma conversão, assim como a gente está na conversão diária, né? Em busca da santidade, a gente também faz parte dessa conversão, expandir esse amor ao próximo, à natureza. Então, Sim. é uma questão de estender mesmo, né? Estender o nosso amor aos outros seres que, às vezes, a gente reduz só aos nossos familiares, né? E o senhor, enquanto Frei, sabe mais do que eu como as pessoas tendem a reduzir. Aos nossos familiares, aos nossos próximos, aos nossos iguais também, né? Iguais, exatamente. A gente tem esse problema muito grande hoje, né, Frei? A gente Tem reduz. cientistas que trabalham já essa questão da relação eu e o outro, né? Então ele pede assim para que a gente faça uma relação eu, tu e não eu. Sim. Porque muitas Eu vi vezes o um que a gente livro. faz é só encontrar o outro, que é o meu espelho, né? Que fala o que eu quero ouvir, que pensa o que eu quero, o que eu penso, e aí só se relaciona com esses iguais, e aí começa a despertar aquela dificuldade de tolerar o diferente, né? E isso é muito grave nos dias de hoje, então isso a gente precisa cuidar muito. É verdade. E aí entra a frase, sempre mais do. Nós temos, acho que mais 10 minutos pelo jeito aqui. E quando o assunto é bom, o tempo passa e a gente não vê o tempo passar, né? Pois é. E talvez você pudesse aproveitar esses últimos minutos para falar alguma coisa. Claro, não vai ter tempo de aprofundar, mas ligado com esta encíclica, eu creio que será o trabalho que o Papa Francisco tem proposto sobre a questão de economia também, o encontro com Francisco, que acontecerá em Assis, que foi adiado por causa do Covid, algo sobre isso, como Sim, um Fê, para uma próxima oportunidade, né? pois é, então a gente está trabalhando esse encontro, né? O Papa fez esse chamado a 2.500 jovens do mundo inteiro para ir para Roma discutir a questão da economia. Lá na encíclica ele já coloca isso também, né? Acho que o primeiro parágrafo sobre ecologia integral, ele coloca que é preciso ter coragem para, a partir desse pensamento integral, questionar os modelos de desenvolvimento. Então, nesse sentido da gente questionar os modelos de desenvolvimento, no sentido de melhorá-los ou buscar um outro, é que está sendo promovido esse encontro. Então, a economia de Francisco, que Francisco que é esse? Não é o Francisco Papa, é a economia de Francisco de Assis. Sim. E o encontro não é nem em Roma, desculpa, é em Assis. Por conta de que o inspirador dessa nova economia é Francisco de Assis. E Sim. a inspiração está nessas bases que a gente falou aqui do Cântico das Criaturas, na questão que o Francisco tem com a própria relação da simplicidade, a não acumulação, a distribuição de renda e muitas outras questões que a gente podia marcar realmente uma outra live para falar sobre isso. Mas tem uma frase que eu escutei essa semana da Laudato Si, muitas pessoas se expressaram, né? Tem vídeos muito interessantes. E tem um dos jovens brasileiros que vão estar lá com a gente em Assis, é o Eduardo Brasileiro, e ele fez um vídeo esses dias que ele fala sobre o que a gente tem que buscar agora
não são novos modelos de desenvolvimento, são novos modelos de envolvimento, porque o desenvolvimento é o não envolvimento. E a gente precisa parar de fazer um modelo de relação que negue o envolvimento. Então, essa é a premissa também, para mim, é uma dos inícios de tudo, né? A gente tem que começar a fazer um modelo de cuidado com o humano que nos promova envolvimento, que nos permita envolvimento e que seja embasado no envolvimento. E que esse envolvimento seja aquilo que nos promove avanços, bem-estar, afetividade, economia. É por aí que a gente vai para CIS buscar formas de promover essa economia que seja uma economia amorosa, cuidadosa. E cuidadosa com quem? Com tudo. Com todos os seres, que não explorem seres humanos, Por quê? Porque hoje, na crise atual, a gente transformou em objeto também outros seres humanos, né? Não foi só a natureza que virou objeto. São outros seres humanos que são marginalizados e excluídos que também foram transformados em objetos. Objetos de bem-estar de muitos. Então, a gente precisa promover uma economia que respeite os seres como na sua integridade, né? Sim. E isso passa também por um novo modelo de educação que o Papa Francisco também tá ali, parece-me, promovendo alguma coisa nesse sentido, que eu assisti uma parte de uma live promovida pela PUC, um amigo do Papa Francisco que está à frente deste projeto, e o Papa Francisco diz uma educação que leve a educar a sensibilidade, para a sensibilidade, a integração entre a ação, o pensar, o sentir. É muito interessante também Sim. isso que ele está abrindo Sim, aí, a né? encíclica termina com o tema educação, né? A encíclica Olha só. Laudato Si termina com esse tema e também tem sido um tema que o Papa tem se dedicado bastante. Ele também vai promover um outro encontro, já não com os jovens, já com diplomatas do mundo inteiro, sobre um novo pacto para a educação, né? E aí na encíclica a gente consegue ver assim um pouco do sentido que ele está encontrando nessa educação, que é uma educação que promova uma união de corpo e alma, né? Que não separe isso, né? Porque quando a gente valoriza o corpo, valoriza as emoções, consequentemente, porque o corpo ele tem esse saber das emoções, né? A razão, nem sempre a gente consegue interpretar bem as nossas emoções somente com a razão. A gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa valorizar o nosso corpo como parte da nossa integralidade, né? Então, essa educação de Francisco tem a questão de valorizar os afetos, valorizar as emoções e não só a razão, não só esse estímulo da racionalidade, mas também um estímulo das emoções, né, dos afetos. Esse também tem sido um trabalho dele. Então, esse 2020 deu um freio, né, em 2 projetos do Vaticano que eram nesse sentido, um na educação e o outro na economia. Mas o da economia foi transferido para novembro e a gente tem trabalhado dessa forma, tem sido promovido encontros entre esses jovens através das plataformas virtuais e a gente também conversa pelo WhatsApp. Então, nós estamos conectados na maneira que dá e em novembro estaremos lá para essa conversa sobre economia a partir da inspiração em São Francisco de Assis. Olha que bênção. Francisco é um modelo referencial do humano, como diz o Vittorio Mazzucco, e continua sendo e sempre será uma fonte de inspiração para
à humanidade, né? E é preciso voltar Sim. lá, voltar nessa fonte, aprender essa fonte que é Francisco, esse arquétipo que tornou-se São Francisco do humano, para aprendermos, né, a ser humanos, a reencontrarmos como humanos aqui nesse mundo. E São Francisco é um arquétipo mesmo, né? E uma fonte, porque quanto mais a gente mergulha, mais a gente encontra novidades e contemporaneidades. Sim, Ele nos presenteou com uma vida muito consagrada mesmo. sim, sim, sim. Apenas uma para quem vai conhecer o Cântico das Criaturas, né? Lê-lo, rezá-lo. Diz o Frei José Carlos Pedroso, aqui eu já vou no outro aspecto de análise. O canto tem 33 linhas, é bem interessante isso. E quem reza, diz o Frei, que estudou muito franciscanismo, é o próprio Jesus. Francisco, ele vai rezar, mas ele, como que eu vou me comunicar com Deus, Deus o Altíssimo? Aí ele chama todas as criaturas para falar a Deus com ele, ou até por meio delas falar, chegar a Deus. E para Francisco, as criaturas eram simbólicas, né? Uma ponte. Ele olha o sol que ilumina, mas deste sol ele chega ao grande sol que é Jesus Cristo. E por isso também ele tem essa relação próxima, né, com cada criatura, porque todas, para ele, tem ali uma presença divina, né, Cristo que está presente nele. E é interessante porque outros já falaram um pouco disso. O Máximo Confessor, no século VII, disse: se eu não vi o Cristo que está presente na árvore, eu não vi a árvore. E para a gente enxergar o Cristo presente em cada criatura, aí tem que ter esse olhar que você disse no início, né? De respeito, de vê-lo, a criatura como sujeito, não uma relação de superioridade, de domínio. Senão essa experiência também de Deus com as criaturas, de rezar como Francisco rezava, fica difícil de acontecer enquanto não caminhamos aí por essa conversão ecológica. Muito bom, Frei. Muito bom ouvir. Tudo bem. Tudo bem, Rívia. Mais Pois alguma é isso coisa? aí. Essa é a nossa perspectiva de ecologia integral, que é o que o Papa nos contribuiu e permitiu essa conexão, esse diálogo com vários setores da sociedade, né, que estão nessa sintonia, de um olhar mais integral. Quando eu falo um olhar mais complexo, eu lembro de que eu falava muito essa palavra e o Frei Silvio me ajudou a melhorar ela, porque às vezes as pessoas traduzem ela como complicado, né? E Entendi. o, e o complexo não é isso. O plex é a dobra. Aham, sim, Isso é um plex. Então é sim. complex, é com dobra, né? Então é com relação. É um vínculo, né? E aí É. ainda ele me ajudou muito a entender que Deus é simples. Triplo. Aham. O Frei Pedroso, para explicar isso, ele pegava o lenço e falava: você duplica, triplica, complica. Complexo. Muitas dobras. Muitas Não dobras. tem como. Então, são muitas relações, né? Que Uhum. compõem a vida, né? Isso que significa o complexo. São muitas relações. Um termo mais Certo. fácil de entender é a teia da vida, né? A vida é uma Uhum. teia, tem vários fios que nos conectam. Então, tem muita gente já com esse olhar para a vida e o Papa nos permite o diálogo com esses setores. Isso